Bom dia, boa tarde, boa noite, de novo, senhores. Estamos de volta aqui para continuar aquele nosso PF sobre pré-modernismo. Falamos anteriormente de Lima Barreto e de Augusto dos Anjos. Hoje vamos falar de dois outros pré-modernistas também importantes. Um deles nasceu em São Paulo, em Taubaté, uma cidade do interior paulista, e foi uma pessoa extraordinária, né? Era um polemista militante, ele adorava uma polêmica, ele se metia em confusões a torto e a direito. Bom, ele foi escritor, foi jornalista, foi empresário e foi também diplomata. Estamos falando de Monteiro Lobato. Ele nasceu em 1822 e morreu lá em 1941, se não me engano. Como eu dizia, ele era um sujeito extraordinário. Ele adorava uma polêmica, né? Vocês lembram que uma das principais polêmicas dele, né, já começou quando ele se recusou a aceitar o acordo ortográfico Brasil-Portugal, que vocês acabaram de ser vítima disso, né? O Monteiro Lobato dizia o seguinte: se os portugueses querem modificar a sua forma de escrever, é problema deles. Eu vou continuar escrevendo como eu aprendi e como eu faço até hoje. Nós vimos também uma polêmica seríssima dele, que foi quando a Anita Malfatti fez uma exposição em 1917, trazendo já uma expressão modernista para a pintura brasileira. Ele escreveu um artigo simplesmente detonando essa pintura, dizendo que a pintura dela se parecia com a pintura de pessoas com problemas mentais, né? Já naquela época se usava a pintura como técnica de tratamento psiquiátrico, né? Isso repercutiu muito mal, muito mal. As pessoas que tinham, para vocês terem uma ideia, as pessoas que tinham comprado quadros da Anita nessa exposição devolveram esses quadros. Outras pessoas quebraram quadros dela e a Anita passou um bom tempo sem pintar em função disso. E quando ela voltou a pintar, posteriormente, ela praticamente abandonou o expressionismo, que era a arte, a corrente, né, pictórica que ela seguia. Muito bem. Uma outra polêmica também, já nesse caso no campo da literatura, foi que ele escreveu um texto, né, uma crônica chamada Urupês, e que nessa crônica ele criticava duramente, cruelmente, o caboclo paulista e, de modo geral, o caboclo nordestino, o sertanejo nordestino e o sertanejo paulista. Tinha um personagem que ele chamou de Jeca Tatu, que passou a simbolizar, infelizmente, os nordestinos do Brasil, que era um sujeito preguiçoso, indolente, que não fazia absolutamente nada. Nesse artigo, o Monteiro Lobato dizia que na casa do Jeca Tatu tinha um banquinho de 3 pernas, porque para fazer um de 4 pernas era desnecessário e dava trabalho. Que se na casa dele, que era coberta de palha, houvesse um furo, uma goteira, que ele preferia botar uma vasilha lá para guardar os pingos de água do que simplesmente sanar o problema, mexer nas palhas. Ele dizia que se na casa de barro, que era de barro, de palha, aparecesse um buraco, que o Jeca Tatu não consertava, porque ele dizia que aquela casa duraria 10 anos.
infelizmente, essa imagem que ele criou nesse personagem dele, que ele extravasou, né? Ele explicitou nesse personagem dele, virou uma pecha que acompanhou os nordestinos por muito tempo. Ainda hoje nós vemos e ouvimos algumas piadas a respeito do povo nordestino nesse sentido. Mas, a bem da verdade, é necessário dizer que o Monteiro Lobato, depois ele se retratou. Tá? Quando o Urupês passou a ser livro, ele foi editado como livro, ele no prefácio pediu desculpas ao sertanejo, dizendo que ele havia aprendido, né, que o sertanejo era assim, não por culpa sua, mas por culpa do meio que vivia, que ele era atacado de vermes e por isso não tinha disposição física para fazer as coisas. O Monteiro Lobato se envolveu também em empresas, como eu disse para vocês, ele foi empresário, né? Ele fundou a editora Monteiro Lobato, que faliu. Depois ele ajudou a fundar a editora Nacional e depois a editora Brasiliense, também sem grandes êxitos. Ele também se envolveu em polêmicas, né, e dessa vez com o governo brasileiro, que resultou até na prisão dele, que foi quando ele iniciou a campanha O Petróleo é Nosso, na qual ele dizia que o petróleo brasileiro tinha que ser explorado por empresas brasileiras. Inclusive ele fez uma empresa. Tá? E de novo, não teve muito êxito. No campo da literatura, o Monteiro Lobato foi um pioneiro, porque ele foi o primeiro autor latino-americano aqui da América do Sul, né, e de língua portuguesa, claro, daí latino-americano, a escrever livros infantis, para o público infantil, para crianças. Né? E um dos livros que ele escreveu, que é Renações de Narizinho, desculpem, que ficou conhecido posteriormente como O Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque a Rede Globo fez um programa baseado nessas histórias, nesse livro, e que fez muito sucesso. Também, no campo de literatura, ele escreveu um outro livro chamado Cidades Mortas, desculpem, em que ele criticava o fato de o Brasil ser um país monocultor, ou seja, só fazer uma plantação de alguma coisa, né? De milho, de açúcar, nesse caso seria, por exemplo, ele se referia ao café, que era plantado ali no Vale do Paraíba, entre Rio e São Paulo, e que trouxe grande riqueza para o Brasil, claro. E essa riqueza foi desperdiçada porque o Brasil procurava imitar o modo de vida dos franceses, né? E essa fortuna se perdeu e o Brasil não se industrializava. E ele dizia que era preciso que o Brasil se industrializasse, né? Então, nesse livro, ele mostrou que quando essa riqueza acabou, quando tivemos, por exemplo, a crise do café, posteriormente, né? Mas ele já falava isso antes, as cidades simplesmente morreram. As pessoas saíram das cidades porque não tinham mais nada o que fazer, já ali no fim do ciclo da borracha, por exemplo, né? Então, como não havia mais dinheiro, quando não havia mais riqueza, porque havia acabado a galinha dos ovos de ouro, digamos assim, né, de forma mais popular e até brincalhona, e as pessoas simplesmente tinham que abandonar aqueles locais. As cidades passaram a ser cidades fantasmas. Tá? Ele escreveu também livros que tratavam do problema racial no Brasil, por incrível que pareça. Né? Ele escreveu
sobre isso também. E engraçado que até pouco tempo atrás, algum gênio aí disse que o Monteiro Lobato era racista, porque nesse livro do Sítio do Pica-Pau Amarelo tinham personagens negros que eram tratados de forma aviltante pelos outros personagens, que de certa forma era real, mas que era um retrato da realidade que acontecia no Brasil. Então Monteiro Lobato foi extremamente polêmico, foi um grande empreendedor, ou seja, foi uma grande figura, né? E paradoxalmente ele depois veio a apoiar os modernistas, apesar de toda aquela controvérsia com a Malfatti, ele acabou apoiando os modernistas. E ele foi um pré-modernista justamente por isso, por falar de coisas do Brasil, por escrever sobre coisas do Brasil, escrever sobre camadas populares. Nesse livro Europeus, apesar desse texto, dessa crônica Jeca Tatu, ele contava muitas histórias, e algumas delas até bem engraçadas, sobre o sertanejo do Brasil, o modo de viver do interior do Brasil. Muito bem. Além de Monteiro Lobato, surgiu um outro escritor, também muito importante, também muito conhecido no Brasil e fora do Brasil, e foi o Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha escreveu alguns livros, tá? Até, digamos, vários livros, mas um deles se destacou. Um deles ficou conhecido como uma obra pré-modernista. Esse livro ele tinha como característica não a proximidade da linguagem com a linguagem popular. Ele continuava ainda com uma linguagem erudita, rebuscada, né? Mas, pelo formato como ele foi criado, ele tinha, por exemplo, características de reportagem jornalísticas, ele tinha alguma coisa de cinema, de cenas cinematográficas, digamos assim, né? E principalmente porque ele escreveu essa obra, esse livro chamado Os Sertões, para provar, tá, uma tese filosófica e pseudocientífica, digo assim, pseudocientífica, né, que era o determinismo, ok? Então o que ele fez? Ele dividiu esse livro em 3 partes para provar essa tese, né? Que a primeira parte foi denominado o homem, a segunda a terra e a terceira a luta. Na primeira parte ele falava do homem nordestino, ele fez uma exposição sobre o caboclo nordestino, sobre o sertanejo nordestino. E embora até pareça, porque quando você lê meio desavisado, que ele concordava com Monteiro Lobato, porque ele também dizia que o nordestino era indolente, tá? Que quando ele chegava no lugar, ele já se apoiava, se ele estava a cavalo, ele se debruçava lá sobre o Santo Antônio, que é aquela parte alta da sela do cavalo e tal, e que ele era desengonçado ao andar, ele não tinha um tipo físico atraente, né? Que ele era meio desengonçado, digamos assim. Mas ele afirma também que o nordestino, quando necessário, se transforma, tá? Ele passa a ser um gigante, ele passa a ser um titã. Então vem aquela energia que estaria talvez inerte no corpo dele, e ele se agiganta, ele luta como um tigre, como um leão. Muito bem. E aí ele desmistifica aquela ideia do Monteiro Lobato. Na segunda parte do livro ele faz uma análise da situação da terra, né? Da caatinga, da falta de água, da seca
terrível, do sol inclemente, da pobreza da terra, né? Do solo, né? Das grandes áreas desertas, ou praticamente desertas, da Caatinga, do Cerrado. Ele faz uma análise da terra. E na terceira ele conta a luta, que foi a Guerra de Canudos, que a gente chama de guerra, mas na verdade aquilo não foi uma guerra, aquilo foi um massacre, um genocídio, né? Muito bem. Acontece que o Euclides da Cunha, quando cobriu essa guerra, essa chamada guerra, ele era um correspondente do jornal de São Paulo, um correspondente de guerra. E ele mandava as notícias para o jornal. E, obviamente, o jornal publicava aquilo de acordo com seus interesses, de acordo com o seu plano editorial, né? Da sua ideia editorial. Então, muitas das coisas eram douradas, eram adaptadas, ou então eram deturpadas para justificar a intervenção estatal, primeiro da Bahia e depois do Brasil, né, do governo brasileiro. Muito bem. Só 5 anos depois, ele reescreve esses episódios, contando o que ele realmente tinha visto. E aí veio à tona que a chamada Guerra de Canudos, na verdade não foi nenhuma guerra, foi um massacre, né? Porque se mandou exércitos e mais exércitos lá, e finalmente um contingente imenso de militares, de soldados, né? Foram para Canudos e arrasaram Canudos, mataram todo mundo lá. Se sobrou alguém lá, foi 5 ou 6 pessoas que eles arrasaram. E, na verdade, como eu falei antes, aquilo foi um genocídio, foi um massacre, porque Canudos era um arraial, era um aglomerado de casas de taipa é barro e palha, né? Cujo maior edifício, se pudesse se chamar de edifício, era a igreja local, né? E que era comandado por um beato chamado Antônio Conselheiro, né? Que as pessoas seguiam, né? Vocês sabem que no começo do século XX, o Brasil era muito influenciado por figuras religiosas, né? Como o Padre Cícero, por exemplo, lá, no Ceará, o Antônio Conselheiro e outros, né? Que seguiam essas pessoas. E o pretexto para acabar com Canudos é que o Antônio Conselheiro seria um monarquista, que ele pregava a volta de Dom Pedro II para o Brasil, da família real para o Brasil, né? E quando na verdade o motivo real é que era uma comunidade que estava vivendo lá sem os auspícios de prefeitos, de governadores, de presidente. Eles estavam tentando viver a vida deles de forma própria, né? E sem pagar impostos, essas coisas todas. E isso era inadmissível, né? E daí Canudos foi arrasado. Essa era a importância do livro Os Sertões. Euclides da Cunha também foi intelectual, ele foi um engenheiro, ele foi um estudioso, ele foi jornalista, né? Teve uma biografia trágica, porque ele morreu por um tiro, que recebeu um tiro de um sobrinho, né? Que teve um caso com a mulher dele enquanto ele estava aí construindo pontes aí Brasil afora. Mas isso é de menos. O que importa é que ele também foi um autor que começou a dar novos rumos para a literatura brasileira. Depois desses dois, nós tivemos ainda Graça Aranha, que eu até brinquei com vocês, olha, Graça Aranha não é mulher, é homem, tá? Que escreveu um livro chamado Canaã,
que tratava da migração. Lembra que eu falei de migração lá no encontro anterior? Da migração alemã no Brasil. E nesse livro ele faz dois personagens, ele faz com que dois personagens expressem ideias diferentes, e ideias filosóficas até, né? Tinha um que achava que o Brasil era um país de possibilidades, que o povo brasileiro tinha possibilidades, que o povo brasileiro era um povo bonito, um povo harmônico, um povo amigo. E tinha um outro que dizia que os brasileiros eram uma sub-raça, porque eram mestiços, já defendendo aquela ideia que mais tarde veio sendo abraçada por Hitler e seus comparsas, digamos assim, né? E também já era uma nova postura da literatura brasileira, mostrar a imigração que acontecia no Brasil naquela época e todas as implicações que isso trazia. Canaã, vocês sabem que é a terra prometida na mitologia cristã. E vocês sabem também que os imigrantes, a primeira leva de imigrantes que veio para cá, eles vieram com promessa de chegar aqui, ter terra, ter trabalho, ter uma vida promissora, o que não estava acontecendo na Europa pela proximidade da Primeira Guerra Mundial e depois pelo pós-guerra, né? E quando chegou aqui, não era bem isso, ou seja, a terra prometida não era terra prometida. E vocês viram que em São Paulo, por exemplo, em 1917, foi os imigrantes italianos que fizeram a primeira greve trabalhista no Brasil dessa época. Ok? Muito bem, já temos também um bom tempinho de PF, vamos dar uma parada. No nosso próximo encontro, eu quero que vocês já venham com os caderninhos prontos para anotarem alguma coisa. Só voltando a fazer um retrospecto do pré-modernismo, é necessário fixar, como eu tenho insistido com vocês nos nossos encontros presenciais, que não foi uma corrente literária, foi uma transição, foi uma mudança de pensamento, de postura, principalmente de postura literária, né, do final do século XX até as primeiras décadas do século XXII. Desculpa, do século XIX para o século XX. Né? Vocês sabem que eu nasci no século passado, então de vez em quando eu perco um século aí nas minhas contas. Tá? Mas nós já conversamos bastante a respeito disso, já fizemos pesquisa, já tinha até passado o trabalho, então também não é necessário que nós fiquemos aqui martelando sobre esse assunto. Tá? Eu agradeço mais uma vez a paciência dos senhores, eu renovo o que eu falei para vocês, da vontade que tenho de estar de novo aí com vocês, com aqueles nossos PFs, com aquelas nossas brincadeiras algumas vezes, né? Com o nosso tipo de trabalho, que a gente está mais próximo, mais juntos, que eu acho que é muito mais proveitoso para vocês. Mas Brasil é Brasil, né? Inventaram isso agora, de que eu tenho que ter essas conversas com vocês, de repente me transformaram aí no Willer Bonner, sem que eu tenha a menor condição para isso. De qualquer modo, um abraço e até o próximo encontro.